uma das mais belas varandas da nossa cidade, onde o Rio Tejo, o céu e a cidade se encontram num abraço de luz. Um espaço de contemplação, de encontros e de beleza, onde cada pôr do sol parece sussurrar segredos antigos da alma lisboeta. Aqui, neste mirador, cada minuto é uma fotografia viva, cada olhar, uma carta de amor à cidade. E é por isso que aqui estamos hoje, e que escolhemos este local para apresentar a candidatura Viver Lisboa na Misericórdia, porque amamos esta cidade e porque amamos esta freguesia. Sem mais demoras, vamos chamar para intervir uma grande mulher, nascida na freguesia da Misericórdia e que dedicou grande parte da sua vida a este território e à cidade de Lisboa. Uma mulher que é uma das autarcas mais antigas e experientes da cidade, que foi presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina e que é atualmente a presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia e deputada municipal. Senhoras e senhores, Irene Lopes. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com tanta gente boa, gente que quer fazer pela cidade, que tem feito pela cidade, e nomeadamente na freguesia da Misericórdia, e naquelas que antecederam a Misericórdia, e na Câmara Municipal de Lisboa. Um cumprimento especial para as cabeças de lista, quer à Misericórdia, Carla Almeida, quer à Câmara Municipal, Alexandre Leitão. É bom estarem aqui, é bom conseguirmos ganhar para fazer outra vez de Lisboa, a Lisboa de todos nós e a freguesia de todos nós. Portanto, eu estou como numa despedida. Eu fui eleita nas primeiras eleições autárquicas em 76 para a Assembleia de Freguesia de Santa Catarina. Depois, mais tarde, fui eleita para a Assembleia de Freguesia para Presidente de Junta, como cabeça de lista, onde tive 6 mandatos em Santa Catarina. E agora, ultimamente, estive como Presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia. E foi complicado, porque a tal junção das 4 freguesias, num sítio problemático de Lisboa, como toda a gente sabe, com as zonas quentes do bairro Alto, da Bica, do Castro Zé, até da zona confinante de Bom Santos, foi complicado. Mas os autarcas estiveram à altura. Muitos deles vinham de outras freguesias, vinham das antigas freguesias, mas tivemos uma cabeça de lista que eu desde o primeiro minuto apoiei, que é a Carla Madeira, que conseguiu dinamizar todos, conseguiu com as forças vivas da freguesia, que intervinham a nível do social e da cultura, movimentar e fazer com que a freguesia da Misericórdia, apesar de todos os seus problemas, fosse uma freguesia de vanguarda. Portanto, também os meus parabéns à Carla Madeira pelo seu papel durante estes 3 anos. E mais, e felicidades para o novo cargo que vai atuar, que vai exercer, certamente, com funções executivas, tal como Alexandre Leitão. Como Presidente, certamente lhe dará uns planos interessantes, onde a Carla, mais uma vez, terá possibilidades de mostrar a sua competência. Relativamente à Carla Almeida, eu conheço a Carla Almeida desde pequenina, praticamente, porque no tempo de Jorge Sampaio houve um programa de prevenção da toxicodependência, que era o Coletivo Vais Longe, e eu estava à frente desse programa pelo Executivo em Santa Catarina, e o Domingos Alvarez, de quem todos temos muitas saudades, e gostaria de estar aqui hoje para ver a sua menina a concorrer, a candidatar-se e a ouvi-la. Portanto, nessa altura, nós trabalhámos muito em conjunto, fizemos muitas coisas interessantes, e a Carla Almeida era uma das dinamizadoras por parte da Encarnação. Depois disso, a Carla Almeida veio para como auxiliar, como técnica administrativa a Recibos Verdes, que na altura não se podia contratar, não havia concursos, veio para a freguesia de Santa Catarina. Foi das funcionárias mais diligentes que nós tivemos em Santa Catarina. Caladinha, que é o mal dela. Eu lembro que a Ana Sara tem muita razão quando diz que não basta a galinha pôr o ovo, há que cacarejar.
E o mal dela é que gareja pouco. E, portanto, ela sempre foi uma pessoa diligente e, mais tarde, foi estudante trabalhadora. À noite, subia aquelas ruas, desde o Castré até cá acima, visto que ela andou no Iscato, que na altura estava na Rua de São Paulo, tirou a sua licenciatura e vinha para aí acima, à noite, onde já não havia elevador da bica, já não havia autocarros, etc. E fez o seu esforço, e aqui está hoje uma mulher licenciada, uma autarca, que não dá muito nas vistas, mas que foi uma mola, e a Carla Madeira com certeza que dirá isso, foi uma mola importantíssima para a Freguesia da Misericórdia, na medida em que mesmo quando a Carla Madeira, por motivos profissionais e de valorização profissional, esteve um pouco mais afastada, quem estava à frente e comandava aquilo tudo era a Carla Almeida. E as pessoas muitas vezes não se apercebiam disso, mas eu percebi-me, porque eu ia acompanhando como Presidente da Assembleia o trabalho que se fazia na Freguesia da Misericórdia. E por isso, eu digo, temos uma equipa excepcional, com gente que eu tive na lista, estão pessoas que são inseridas em toda a comunidade, que têm trabalhado para a comunidade e têm uma líder, neste caso, candidata a Presidente de Junta, que muita gente gostaria de ter noutras freguesias. Obrigada. Muito obrigada. É uma das vozes mais empenhadas do Partido Pessoas, Animais, Natureza, o PAN. Conhecido pelo seu ativismo ambiental e social e pela defesa intransigente do bem-estar animal. Engenheiro civil e ativista ambiental, com uma carreira dedicada à sustentabilidade, à justiça social e à defesa dos direitos dos animais, veio do Alentejo para Lisboa com vontade de contribuir para uma melhoria da cidade. Foi membro da Associação Ambiental Quercos e tem participado ativamente na política local, primeiro como eleito na Assembleia de Freguesia de Arroios e atualmente como deputado municipal. A sua ação política tem sido marcada pela promoção de espaços verdes, mobilidade sustentável, habitação acessível e inclusão social. Senhoras e senhores, o candidato a vereador da Câmara Municipal de Lisboa, António Morgado Valente. Muito boa tarde a todos. É com enorme orgulho que o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, se apresenta hoje na coligação Viver Lisboa para construir uma freguesia mais justa, mais saudável e mais sustentável. Estar aqui hoje, na apresentação da candidatura à freguesia da Misericórdia, tem para mim e para todos nós um significado muito especial. Infelizmente, foi nesta freguesia que recentemente assistimos ao trágico acidente do elevador da Glória, onde tantas famílias perderam os seus entes queridos. Quero, em primeiro lugar, expressar o mais profundo pesar às famílias e lamentar profundamente as vidas humanas que se perderam. Também quero deixar uma palavra de reconhecimento à atual Presidente da Junta de Freguesia, Carla Madeira, e também a todos os serviços envolvidos, aos hospitais de Lisboa, à Proteção Civil, à Polícia, aos bombeiros, a todos aqueles que agiram e responderam tão rapidamente a uma tragédia tão grave. Momentos como este recordam-nos que a política local não é apenas sobre números, planos ou regulamentos. É, acima de tudo, saber cuidar das pessoas, proteger a comunidade e garantir que todos possam viver em segurança e com dignidade. É este o compromisso que trazemos hoje com a coligação Viver Lisboa. Queremos uma misericórdia que saiba honrar a sua história e a sua identidade, mas que também esteja preparado para o futuro. A Misericórdia é uma freguesia com uma história riquíssima, coração da nossa cidade, mas também com enormes desafios. É aqui que sentimos todos os dias o peso do turismo excessivo, a pressão sobre a habitação, a perda do comércio local e as necessidades urgentes de proteger espaços verdes. O PAN está nesta coligação para contribuir com a sua voz, uma voz que coloca as pessoas, os animais e o ambiente no centro das decisões. Uma voz que acredita que a política local deve ser feita com proximidade, com transparência e com coragem de mudar. Queremos uma freguesia onde as pessoas possam viver com qualidade sem serem expulsas pelo aumento das rendas. Uma freguesia com menos ruído, com regras que sejam cumpridas e onde seja possível dormir e descansar. Onde o comércio com história seja valorizado e protegido. Onde o espaço público seja pensado para todos, com mais árvores, sombras, bancos e ruas seguras.
que a mobilidade seja acessível, com menos poluição e com transportes amigos do ambiente, e onde também os animais tenham os seus direitos respeitados, porque uma cidade mais justa inclui todos os seres vivos. E permitam-me destacar uma medida da coligação Viver a Misericórdia: dotar meios a uma viatura porta a porta para o transporte de animais domésticos, ao veterinário. Esta é uma medida que muito gosto, não apenas porque protege os animais, mas também pelo caráter social de apoio à população maior, em que, em muitos casos, a única companhia que têm é o seu animal de estimação. Esta é a visão do PAN, na forma como vemos a nossa cidade e a nossa freguesia, e por isso integramos a coligação Viver Lisboa e acreditamos que só em conjunto conseguiremos responder aos desafios que enfrentamos. Não estamos aqui apenas para falar, estamos aqui para ouvir, para construir soluções e para dar voz às preocupações dos fregueses. Queremos que cada morador da Misericórdia sinta que pode ver a sua freguesia com dignidade, num ambiente saudável, equilibrado e humano. Sabemos que todos juntos, o PAN, o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, conseguiremos ir mais longe. Sabemos que a Carla Almeida conhece profundamente esta freguesia e que tem a experiência necessária para enfrentar os desafios que temos pela frente. Sabemos também que vamos conquistar a Câmara Municipal de Lisboa e que a nossa candidata, Alexandra Leitão, cuidará da nossa cidade e será capaz de garantir que cada freguesia, incluindo esta freguesia onde nos encontramos, terá as melhores respostas para os problemas que tem que enfrentar. Vamos viver Lisboa, força Alexandra. Muito obrigada, António. Na freguesia da Misericórdia há vários anos, a próxima oradora é uma voz ativa e comprometida com a sua comunidade. Participou na Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Padre Abel Varzim, onde demonstrou o seu espírito de colaboração e dedicação às famílias locais. Arquiteta de formação, especializou-se em reabilitação urbana, tendo centrado a sua tese de mestrado no plano de pormenor para o Bairro Alto. Um estudo profundo sobre a preservação e revitalização de um dos bairros mais emblemáticos de Lisboa. Como militante do Bloco de Esquerda, junta-se à coligação Viver Lisboa, Viver Misericórdia, movida por um propósito claro: servir as pessoas da Misericórdia. Senhoras e senhores, Sofia Bentinho. Olá, boa tarde a todos. Queria antes de mais agradecer a presença de todos e de todos. Queria-vos falar deste território da cidade que corresponde atualmente aos limites administrativos da Freguesia da Misericórdia e é desde a sua gênese um espaço de encontro de culturas. Vamos voltar um bocadinho atrás no tempo. Quando no século XVI o Porto da cidade se torna um centro do comércio e é aqui que convergem gentes de todo o mundo e a cidade cresce a extramuros e é edificado o Bairro Alto, é edificado para dar resposta a um crescimento da população. A cidade expande-se assim, nos séculos seguintes, pelas encostas de Santa Catarina e pela zona ribeirinha, de forma a dar casas a todos os que querem aqui viver. A Misericórdia é uma freguesia que tem memória e é responsabilidade nossa acolher as pessoas para viver Lisboa. Apresentamos esta candidatura composta por uma equipa multidisciplinar de pessoas independentes e de diferentes forças políticas, o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PAN, para que Lisboa possa ser vivida, para que a Misericórdia possa ser vivida e para que todos possamos viver aqui com dignamente. A freguesia da Misericórdia perdeu, infelizmente, cerca de 5.000 habitantes. E no último relatório do Conselho Municipal de Habitação, datado de 2021, esta freguesia tinha, num número total de fogos efetivos de cerca de 2.800 fogos, estavam vagos. Nestes fogos poderiam morar pessoas, porque sabemos que não faltam casas, faltou vontade política nos últimos 4 anos. Dados demonstram ainda que na Misericórdia existem cerca de 3.600 fogos que estão alocados a alojamento local registados. Precisamos de mais habitação, de habitação mais acessível, para que quem escolhe na Misericórdia em Lisboa construir uma vida, possa construir uma comunidade e possa construir os bairros.
É neste sentido que a candidatura de Viver Misericórdia se propõe a lutar pelo direito à habitação neste território, a combater a turistificação e a gentrificação, a defender a continuidade da total proibição de mais alojamentos locais no território desta freguesia, a continuar a reforçar o apoio jurídico à população em matérias relativas à legislação do arrendamento e até a criarmos aqui um gabinete de apoio no âmbito dos processos urbanísticos. Defender uma política que estimule os detentores dos atuais alojamentos locais a transformarem-nos em arrendamento de longa duração e a preços acessíveis. Identificar também a edificado municipal e devoluto, por forma que a Junta de Freguesia se afirme parceira com a Câmara Municipal de Lisboa no desenho de potenciais soluções. Mas quero ainda falar-vos de como queremos restituir a forma de viver de quem cá mora, fortalecendo a misericórdia como um espaço de inclusão e bem-estar. Vamos pressionar a Câmara Municipal de Lisboa a melhorar e a reparar a iluminação pública das ruas para que nos sintamos seguras quando nelas caminhamos. Estabelecendo vias de diálogo e de proximidade com as pessoas moradoras e comerciantes para que construam uma resposta comunitária que façam da misericórdia um lugar de cidadania e segurança, nomeadamente com a promoção da campanha Noite que Cuida, para a prevenção do combate de todos os tipos de violência nos espaços noturnos e de fruição cultural dos nossos bairros. Propomos-nos também a criar um programa integrado na área da cidadania e da igualdade e de combate à violência doméstica, à violência no namoro, ao bullying, ao racismo, à homofobia e a todos os tipos de discriminação. A afirmar um espaço de diálogo permanente também com as associações e as coletividades da nossa freguesia. Propomos ainda a impulsionar a criação de residências artísticas e também a dinamização de um programa conjunto com as identidades educativas locais, valorizando os recursos existentes, por forma a promover complementariedade das diferentes valências educativas e artísticas e a dimensão comunitária do espaço escolar. E estas são apenas algumas das bandeiras de um programa imenso que foi construído a partir de um diálogo e que continuará vivo nas nossas ruas até 12 de outubro e até depois dele. Queremos trabalhar e exercer as competências da Junta até ao seu limite, para que a nossa freguesia seja a nossa casa, a nossa comunidade, e não um postal de cartão parado com vista do Mastor para o Tejo, vendido por um cunhado de um Ebras qualquer. Queremos uma freguesia para viver, uma freguesia que acolhe e não uma freguesia que exclui. Obrigada. A próxima interveniente é uma mulher de causas, de proximidade e de ação. Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia nos últimos 12 anos, tem sido uma referência de liderança comprometida com as pessoas, com o território e com a construção de uma Lisboa mais justa, inclusiva e sustentável. Ao longo do seu mandato, destacou-se pela capacidade de ouvir, unir e transformar. Sob a sua liderança, a Misericórdia tornou-se um exemplo de gestão participativa e transparente. Candidata a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa pela coligação Viver Lisboa, leva consigo a experiência de quem conhece a cidade por dentro, pelas suas ruas, pelos seus bairros, pelas suas pessoas. Com coragem, visão e sentido de missão, será sempre uma voz firme para defender os interesses da cidade e dos lisboetas, com políticas centradas nas pessoas. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para recebermos a Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira. Boa tarde, Misericórdia! Boa tarde, Lisboa! Querida Alexandra Leitão, é uma honra para nós ter-te a encabeçar este grande movimento progressista, humanista e ecologista que ama a nossa cidade, que quer cuidar dela e quer melhorar a qualidade de vida da sua população. A Alexandra é a melhor candidata a Presidente de Câmara que podíamos ter escolhido. Tem a força e a determinação que a nossa cidade precisa. Será uma grande autarca. Tem sido um prazer fazer esta caminhada a teu lado. E não esqueço o enorme interesse e preocupação que tiveste desde a primeira hora com os problemas da nossa cidade e em particular da nossa freguesia.
Saúdo os parceiros da nossa coligação, os nossos parceiros do LIVRE, do Bloco de Esquerda, nas pessoas da Carolina Serrão e da Sofia Bentinho, o PAN, na pessoa do António Morgato Valente. Cumprimento o André Caldas, futuro Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, um grande autarca com quem tive o prazer de trabalhar enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade. Querida Carla Almeida, querida Irene Lopes, queridas colegas autarcas da Misericórdia, queridas amigas e queridos amigos. É para mim uma alegria imensa estar aqui hoje. Aqui sinto-me sempre em casa e em família. Foram 12 anos a servir esta freguesia e as suas gentes. 12 anos em que posso dizer que, graças a todos vocês, fui muito feliz. É com toda a convicção que eu afirmo que de todas as funções que tive ao longo da vida, quer públicas, quer privadas, esta foi aquela que mais gratificação me deu, aquela em que me senti mais feliz. Vi esta freguesia nascer, resultado da junção de 4 freguesias, receber novas competências da Câmara Municipal de Lisboa e crescer a cada dia que passava. Foi muito trabalhoso, mas muito gratificante. E filo acompanhada de uma grande equipa. E aqui permitam destacar 2 pessoas. A primeira é a Irene Lopes, que foi durante estes 12 anos a nossa Presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia. E foi sempre uma parceira leal nos 3 executivos que liderei. Sempre construiu comigo a misericórdia. Muito obrigada, Irene, por ter estado sempre comigo, a meu lado, a lutar pela qualidade de vida da freguesia da Misericórdia. Acho que fizemos uma boa dupla. A segunda é a Carla Almeida, o meu braço direito e também o esquerdo. Aquela que estava sempre lá, aquela a quem podia delegar o que quer que fosse, que sabia que o ia fazer sempre de forma competente e diligente. A Carla esteve a meu lado ao longo destes 12 anos e foi com a sua ajuda que conseguimos fazer tanta coisa na freguesia. E fizemos muita. A população sénior tem hoje mais e melhores respostas. Dou apenas como exemplo o programa de férias, a Praia Campo Sénior, que terminou há poucos dias, onde tivemos 2 semanas de pura diversão para os nossos séniores, passeios de barco, praia, visitas a museus e muito mais, porque a nossa população merece. E estão aqui muitos séniores que estiveram connosco neste programa. Obrigado por estarem aqui. Também as nossas crianças e jovens, ano após ano, tiveram acesso a experiências cada vez mais ricas e promotoras da igualdade de oportunidades, desde campos de férias fora de Lisboa, passando por aulas de surf, equitação e muitas outras. Hoje não é o dia de fazer um balanço de 12 anos, mas não posso deixar de frisar a reabilitação das bicas e dos chafarizes. Não sendo maioritariamente competência nossa, mas sim da Câmara e da EPAL, a Junta não se conformou com o estado em que estava o património histórico da freguesia e resolveu reabilitar todos os elementos de água, alguns desativados há mais de 5 e 6 décadas, como é o caso do chafariz da Praça de São Paulo. Neste momento estão todos a funcionar com manutenção permanente e com sistema de água reutilizável. Nós somos ecologistas só de nome, não é? Também praticamos. Cuidar da cultura e do património histórico também passa por reabilitar estes elementos de água e isto é algo de que me orgulho muito e é uma herança socialista que deixamos neste território. E fizemos tudo isto, não posso deixar de o dizer, com uma saudável e rigorosa gestão financeira, com contas certas, com resultados líquidos do exercício exemplares, com elogios das entidades certificadoras. A Carla Almeida vai assumir uma junta de freguesia, sim, porque ela vai ganhar, onde o rigor, a responsabilidade, a transparência e o interesse público representam princípios basilares da gestão pública. A comunidade e o bem comum
foram um farol de toda a gestão PS nos últimos 12 anos. Estou certa de que a Carla Almeida irá dar continuidade ao bom trabalho e desempenho para termos uma freguesia mais coesa, justa e desenvolvida. Mas a herança também se estende à segurança e à reabilitação do espaço público. Em colaboração com a Câmara, no tempo em que existia uma efetiva parceria entre Junta, Câmara e Administração Central. Um exemplo disso é precisamente o espaço onde nos encontramos e felicito a Carla Almeida por ter escolhido este espaço. Este espaço belíssimo, onde nós vemos o melhor pôr do sol da cidade de Lisboa, há uns anos atrás, como todos se recordam, teve problemas graves. Tinha problemas graves de ruído, de consumo de álcool, de consumo de droga, de tráfico de droga e onde até a polícia chegava a ser agredida. Podíamos ter ficado resignados e fazer aquilo que o atual Presidente da Câmara faz, que é exigir mais polícia para este espaço. Mas nós não exigimos só mais polícia, nós pusemos mãos à obra. Então pensámos, trabalhámos, reunimos e pensámos num projeto de requalificação do espaço público que melhorou claramente a qualidade de vida deste espaço, melhorou significativamente a segurança e a salubridade deste espaço. A população já não tem medo de vir para aqui como tinha e devolvemos este espaço à cidade de Lisboa e devolvemos esta varanda à nossa população. O quiosque, que passou a ser gerido pela Junta de Freguesia, e agradeço à Dona Rosa Lages toda a parceria que tem feito connosco, foi um parceiro muito importante. Encerra às 22 horas, sim, ouviram bem, 10 horas da noite, e colabora ativamente na manutenção também deste espaço. Aqui está um bom exemplo de uma política pública local desenvolvida pelas autarquias que trouxe resultados positivos para a segurança e bem-estar da população. Bem diferente de outros locais com quiosques geridos pela Câmara Municipal de Lisboa, como é o caso da Praça das Flores, onde a vida dos moradores se tornou num inferno, com 17 estabelecimentos de restauração a funcionar até tarde e um quiosque gerido pela Câmara que encerra às 2 da manhã. Imaginem só, um quiosque gerido pela Câmara Municipal de Lisboa numa zona completamente residencial que encerra às 2 da manhã. Sim, com o alto patrocínio de Carlos Moedas, a Praça das Flores, outrora um local idílico, tornou-se um local de muita venda e consumo de bebidas noite fora e, claro, muito ruído. Também neste local foram instaladas as primeiras 7 câmaras de videovigilância num pacote de 216 câmaras aprovadas em março de 2021. Depois da instalação de 27 câmaras no Bairro Alto pelo ex-presidente António Costa, a Câmara Municipal de Lisboa de Fernando Medina levou a cabo um processo de aprovação de mais 216 câmaras. Logo nesse momento lançou o processo para a instalação destas 7 e foi por isso que estas 7 câmaras foram instaladas 11 meses apenas depois da sua aprovação. Claro que foram instaladas em fevereiro de 2022, quando já Fernando Medina era Presidente de Câmara, mas a verdade, quando Carlos Moedas era Presidente de Câmara, mas a verdade é que todo o processo foi feito antes. Vejam a diferença entre a instalação destas 7 câmaras e as 30 do Caixo de Dré, que eram as seguintes que se seguiam deste pacote de 216, que demoraram 3 anos a serem instaladas e apenas depois, infelizmente, do falecimento de um jovem aqui no Largo do Calhariz, é que Carlos Moedas se lembrou que tinha na gaveta um pacote de instalação de mais 209 câmaras e mesmo assim não consegue terminar o mandato com a totalidade das câmaras instaladas. De facto, a incompetência é algo que marca a gestão de Carlos Moedas. E câmaras novas solicitadas e processos novos aprovados em curso não se conhece. Tenho a certeza de que com Alexandra Leitão, com a sua capacidade de decisão e trabalho, isto jamais aconteceria. E Carlos Moedas, que tanto fala de segurança, continua a ignorar a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, aprovada em 2023 e elaborada pelo ex-ministro José Luís Carneiro.
Estratégia que recebeu contributos de freguesias de Lisboa, como foi o caso da Misericórdia, e que tem medidas importantes para a noite. De facto, a inércia desta Câmara e a falta de respeito pelas pessoas atinge o seu auge na gestão da vida noturna, completamente desregulada. Havia trabalho de parceria entre Junta e Câmara no sentido de procurar mitigar os efeitos da noite. Em 2016 foi criado um regulamento que estava a dar frutos. Ainda não tinha resolvido tudo, mas estávamos no caminho da sua resolução. Com a chegada de Carlos Moedas, não só voltámos à estaca zero, como piorámos e muito a situação, porque as poucas medidas que foram tomadas foi para piorar a qualidade de vida dos moradores, como é o caso do encerramento da Rua da Atalaia ao trânsito ao fim de semana. Alexandra Leitão preocupa-se com as pessoas que moram em Lisboa e estou convicta que vai defender o seu direito ao descanso e que não vai ignorar os alertas e as propostas de solução que a Carla Almeida lhe vai apresentar quando for Presidente de Junta. Mas também ao nível da higiene urbana a situação piorou. Os problemas na recolha têm consequência na varredura e na lavagem. Se a Câmara não recolhe eficazmente, a Junta também não consegue limpar devidamente. Problema acrescido com a desregulação da vida noturna. E aqui, permitam-me que vos diga, Carlos Moedas teve mesmo muita piada no debate da semana passada, ao precisamente dar como exemplo a falta de limpeza existente na Junta de Freguesia da Misericórdia. Então, quer dizer, ele não regula à noite, não aplica as medidas que a Junta pede, como, por exemplo, proibir a venda de álcool para a rua, como está previsto no regulamento, o novo regulamento que ele disse que ia resolver os problemas todos do antigo, ainda ficou em consulta pública, desapareceu, deve ter entrado em algum alçapão que existe na Câmara, e depois vai-me culpar a mim pelos problemas de higiene na freguesia. Tem mesmo muita piada. Mas o turismo etílico aumentou, a taxa turística subiu para o dobro, mas ao aumento de verbas que a nossa freguesia teve, proveniente da taxa turística, foi de apenas 5,8%, ou seja, 59 mil euros por ano. É preciso ter uma enorme lata, dar a nossa freguesia como mau exemplo. Se não fosse a nossa capacidade de trabalho, de nos reinventarmos diariamente, e aqui destaco o trabalho da Carla Almeida enquanto vogal da higiene urbana, de gerar receitas próprias, de nos candidatarmos ao PRR para requalificar os sanitários e de criar parcerias, como é o caso da que temos com a Associação de Comerciantes do Bairro Alto, se não fosse o trabalho incansável da nossa equipa de higiene urbana e de espaço público, a situação seria caótica. E nunca me senti tão sozinha como neste mandato. Trabalhei com 3 presidentes de Câmara e nunca tive tanta falta de cooperação como neste mandato. E Carlos Moedas ainda vem culpar as juntas pelos problemas da higiene urbana, procurando criar confusão nas pessoas, atribuindo responsabilidades à reforma administrativa. Vem falar da recolha à volta dos ecopontos, que foi um contrato de delegação de competências feito no mandato passado, precisamente para as juntas auxiliarem na limpeza da cidade. E as juntas todas aceitaram, porque queriam contribuir para ter uma cidade mais limpa. Mas está escrito na lei que esta competência é da Câmara. Ora, se Carlos Moedas entende que este é um dos maiores problemas da falta de articulação a nível da higiene urbana, tem a solução, é só revogar estes contratos de delegação de competências. Garanto-vos que as juntas de freguesia agradecem, porque aqueles 100 mil euros anuais, ou seja, 8 mil euros por mês, não chegam nem às encomendas para resolver o problema da recolha à volta dos ecopontos e ecoilhas. Portanto, se este é o problema, ele que denuncia os contratos já, mas não o quer fazer, porque prefere continuar a usar os outros sempre como a culpa do seu insucesso e da sua incompetência. Tenho a certeza de que a Alexandra Leitão, quando for Presidente da Câmara, não vai colocar as culpas nos outros, muito menos nos parceiros mais fracos e nos que estão mais próximos das pessoas. E porque hoje é o Dia Europeu Sem Carros, relembro a não implementação das zonas de emissão reduzidas, que iria requalificar
que iria, entre muitas outras coisas, requalificar a Rua de São Pedro de Alcântara e o Largo do Calhariz, assim como o prolongamento do elétrico 24 ao Caixo Dré, que também ficou esquecido por este Executivo. E termino com o problema mais grave, que é a habitação. Problema que começou com uma lei de arrendamento cruel, responsável pelo esvaziar dos bairros históricos da cidade. Lei criada pela ministra Assunção Cristas, que tinha como colega de governo Carlos Moedas. Por culpa dessa lei, nada cristã, apesar de feita por uma ministra que se dizia católica, assistia ao despejo desumano de centenas de moradores, muitos idosos. E estão aqui, não me deixam mentir naquilo que estou a dizer e que vou dizer. Posso dizer que foi o período mais difícil da minha vida autárquica. As pessoas vinham ter comigo a chorar, desesperadas, com as cartas de despejo na mão. E a Junta pouco podia fazer, porque a lei estava, infelizmente, do lado de quem a estava a despejar. Vi a Bica, o Bairro Alto, Santa Catarina, Mercês, serem esvaziadas pela ganância do lucro pelo lucro. As pessoas nada contavam. Pessoas com 80 e até com 90 anos foram despejadas a frio da casa onde moravam. Desumano, cruel. No governo de António Costa, a lei de arrendamento mudou e conseguiu-se voltar a proteger as pessoas idosas. Criou-se também com Fernando Medina a regulamentação para o alojamento local, limitando em várias zonas da cidade. Lisboa foi a primeira cidade do país a ter um regulamento de alojamento local e assim estancou-se pelo menos a saída abrupta de moradores. Nos 4 anos em que Carlos Moedas governou sem maioria, conseguiu sempre aprovar mais restrições ao alojamento local por iniciativa dos eleitos da esquerda. Não esquecer, estas iniciativas foram sempre por iniciativa dos eleitos da esquerda, porque eles ainda têm maioria na Câmara Municipal de Lisboa e precisamos de lutar para que a esquerda volte a ter maioria na Câmara e na Assembleia Municipal de Lisboa para podermos fazer vingar estas medidas de contenção do alojamento local. E o novo regulamento que efetivaria as restrições temporárias tem vindo a ser adiado por este Executivo e é algo grave que a Alexandra também tem denunciado muito. Isto só se percebe porque Carlos Moedas não está do lado das pessoas, mas continua do lado dos investimentos imobiliários. E neste próximo mandato será ainda pior, porque ele está coligado com a iniciativa liberal que pretende a desregulamentação destas matérias e uma maior liberalização ainda. Portanto, não podemos mesmo deixar que a direita tenha maioria nesta Câmara. Temos que voltar a ter uma forte maioria de esquerda, ou melhor, temos que reforçar a nossa maioria de esquerda. Na freguesia, Carlos Moedas não lançou um único programa de renda acessível, um único. Continuou apenas as obras da empreitada de 2020 de 12 fogos na Travessa do Cabral, na Bica. Empreitada iniciada por Fernando Medina na sequência de sinalização por parte da Junta no mandato passado. Mas deixou abandonado o programa de renda acessível do quarteirão dos jornais no Bairro Alto, que previa a construção de mais 45 fogos. E lá estão os prédios abandonados em ruína, em pleno centro do Bairro Alto, com o enorme placar da Câmara Municipal de Lisboa, colocado em 2020, a anunciar a construção de habitação. Das políticas que esta Câmara tem tido, conclui-se que não quer uma freguesia para os seus moradores, quer sim transformá-la num enorme parque temático. Não podemos permitir que esta Câmara continue a destruir Lisboa e a esvaziar os seus bairros. Precisamos que Lisboa volte a ser dos lisboetas. Precisamos de algo. Temos que votar Carlos Almeida para a freguesia, Alexandra Leitão para a Câmara Municipal de Lisboa e André Caldas para a Assembleia Municipal de Lisboa. Viva a misericórdia! Viva Lisboa! Muito obrigada. Uma ligação à cidade que a viu nascer. A próxima interveniente traz consigo não apenas conhecimento técnico e experiência governativa, mas sobretudo uma visão clara para Lisboa. Uma cidade que cuida, que escuta e que age. Assume o desafio de liderar Lisboa com propostas concretas, como as creches gratuitas, o passe gratuito para todos os residentes,
mais habitação acessível, restrições ao alojamento local em edifícios habitacionais e políticas concretas para regular o ruído. Próxima, competente e determinada, é uma mulher que acredita que Lisboa pode ser uma cidade que acolhe e que não expulsa ninguém. Que Lisboa merece ser amada e que Lisboa merece ser cuidada. Minhas senhoras e meus senhores, porque Lisboa merece mais, Lisboa merece melhor. A primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão. Boa tarde a todos e a todas. Que sítio magnífico, que tarde magnífica, que calor humano que aqui temos. Este sítio emblemático de uma cidade maravilhosa que é a cidade de Lisboa, de uma freguesia maravilhosa que é a freguesia da Misericórdia. Eu tenho estado em muitas apresentações de várias juntas de freguesia e tem sido um orgulho, não só pela qualidade dos nossos autarcas, alguns que se mantêm porque ainda podem, outros que estão a ser substituídos agora, mas também pela moldura humana, pelas pessoas que estão aqui, que em todas as apresentações têm estado para nos ouvir, para nos acarinhar, enfim, para nos apoiar. Eu queria começar por dizer umas palavras, como sempre faço, sobre a coligação Viver Lisboa. A coligação Viver Lisboa não é uma coligação contra ninguém. A coligação Viver Lisboa é mesmo um conjunto de pessoas que se junta com um único, mas incrível propósito, que é melhorar a cidade de Lisboa, que muito precisa dessa melhoria. Este é o nosso, é só isto que nos move. Pessoas que incluem o LIVRE, o Bloco, a pessoa aqui, cumprimento a pessoa do Bloco de Esquerda, da pessoa da Carolina Serrão, o PAN, a pessoa do António Morgado e o PS também, claro, e que tem muitos outros, tem muitos independentes que se têm vindo a juntar, que se juntaram, há várias freguesias, pelo menos duas, que se têm independentes como candidatos, e este é um movimento em crescendo. Nós sentimos o apoio das pessoas na rua, sentimos a alegria, a esperança que esta coligação, que este grupo, que este... Aqui na freguesia da Misericórdia, que a Carla Madeira descreveu vários aspectos da vivência desta freguesia que demonstram o seu conhecimento profundo desta freguesia, eu gostaria de referir duas coisas. Primeira, a habitação. Claro, o flagelo do alojamento local que retira habitação para que as pessoas possam viver aqui. E uma freguesia sem jovens, sem classe média, sem pessoas a habitá-la, é uma freguesia que morre. Nós não temos nada contra ninguém, queremos receber todos, mas queremos que haja equilíbrio entre alojamento local e turismo, entre vida noturna, mas também habitação para todos os que queiram cá morar, e segurança e limpeza e tudo aquilo que faz uma freguesia com qualidade. E infelizmente às vezes vem-me à cabeça aquela frase que se aplica a muitas coisas para dizer, bem, não deixe que o meu alojamento local, que o seu alojamento local prejudique a minha habitação. É que é mesmo isto, o direito à habitação fica sempre para trás. O direito à habitação fica sempre para trás. Para Carlos Moedas, o direito à habitação fica sempre para trás. Lembrar uma coisa, a Carla lembrou aqui a Lei Cristas, do governo do qual Carlos Moedas fez parte, mas eu posso lembrar que foi também no mesmo governo de Carlos Moedas fez parte que se aprovou uma legislação que desregulou totalmente o alojamento local. Totalmente! E que só depois o governo do Partido Socialista, em 2018, salvo erro, conseguiu reverter. O mesmo governo que fez parte de Carlos Moedas. Aliás, não surpreende e muito nos preocupa que de futuro, se acontecesse, termos uma Câmara dirigida por uma coligação que inclui a Iniciativa Liberal, que tem nos seus propósitos a desregulação e a liberalização total do alojamento local. Seria o fim definitivo do direito à habitação em muitas freguesias da cidade de Lisboa, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, restringir o alojamento local, fazer uma moratória a hotéis faz parte do nosso programa. Mas também gostava de falar de segurança.
Carlos Moedas pensa que eu própria e a nossa coligação temos algum problema em falar sobre segurança. Não temos nenhum problema em falar de segurança. Nenhum. Porque enquanto alguns falam sobre segurança, instrumentalizando e politizando a segurança para tirar dividendos políticos, nós agimos para proteger a segurança. E é o que aqui na Junta de Freguesia da Misericórdia se fez. Porque, na verdade, Carlos Moedas fala, mas a Polícia Municipal nunca teve tão poucos agentes. Carlos Moedas fala, mas a iluminação nunca foi tão má na cidade de Lisboa. Carlos Moedas fala, mas não só não regulou, como até evitou a regulação da vida noturna aqui na Freguesia da Misericórdia, e isso é um dos fatores geradores de insegurança. Carlos Moedas fala, mas montou 60 das 217 ou 216 câmaras de videoproteção que ficaram licenciadas. Nunca é responsável por nada. Carlos Moedas nunca é responsável por nada. Ou foi o mandato anterior, ou foi o governo anterior, ou foram a junta de freguesia, ou então, pasmem, acabei de ouvir no carro, confrontado com uma pergunta sobre atrasos nas transferências da Câmara para uma determinada freguesia, que não é a Freguesia da Misericórdia, é outra freguesia, e que o presidente respectivo, enfim, chamou a atenção para um valor que está em dívida. Carlos Moedas respondeu: eu não sou o diretor financeiro da Câmara. Portanto, aqui a culpa é do diretor financeiro. A culpa é sempre de alguém, nunca é do próprio. Aliás, deve ter sido por isso que mandou embora toda a sua equipa. Lá está, são eles. Assim como não há maior reconhecimento do caos em que está a higiene urbana do que, na apresentação do programa, arvorar a higiene urbana em grande objetivo da cidade. E ter a cidade limpa é um grande objetivo, mas devia ser um dado adquirido. Devíamos estar a ouvir falar de habitação, de cultura, de saúde, de ciência, de conhecimento. Não. Higiene urbana, pois claro, porque sabe que tem aí um enorme problema que não soube ou não quis resolver. E nós na segurança não temos nenhum problema. Iluminação pública, mais agentes da Polícia Municipal, regulação da vida noturna, temos muitas medidas para a segurança, mas não usamos a segurança como instrumento, como arma política, porque isso sim deve ser, isso sim não é democrático. Mas porque estamos na Misericórdia, eu também não queria deixar de falar do acidente no elevador da Glória. O António já disse umas palavras sobre isto e eu gostava de dizer o seguinte. Para começar, e já fizemos isso, já salientámos o trágico que esse acidente foi, a circunstância de termos tido vítimas cuja memória temos de honrar, feridos que temos que ajudar, famílias que temos que apoiar. Mas desde o primeiro momento, a coligação teve sempre uma atitude responsável, uma atitude séria, rigorosa, não fazer política com este assunto, deixar que o caminho se faça, que as investigações se façam com o tempo que seja preciso para que tudo seja rigoroso. Agora, não brinquem connosco. Perante factos novos que exigem esclarecimento e perante uma reunião extraordinária que a oposição pediu, Carlos Moedas marcou essa reunião para o dia 13 de outubro. Primeiro está muito enganado porque não vai ser Presidente de Câmara nessa altura. Pronto, lá estará como vereador da oposição, se quiser. Mas segundo demonstra, se a 3 semanas de eleições, pensem nisto, se a 3 semanas de eleições tem o descaramento de, perante um pedido legítimo de esclarecimentos, remeter para depois das eleições, imaginem o que faria Carlos Moedas, recém-eleito, quando confrontado com a necessidade de prestar esclarecimentos. Imaginem o que seria, não vai acontecer, mas imaginem o que seria Carlos Moedas, recém-eleito, quando lhe fossem pedidos esclarecimentos, pois se ainda antes de ser eleito já tem esta arrogância, imaginem o que faria se porventura fosse eleito. Pensem, por favor, nisso e falem nisto com as pessoas, porque politizar é uma coisa.
coisa. Exigir escrutínio democrático é outra. E não virão silenciar esta coligação com argumentos de politização, quando a verdade o que está em causa é um pedido sério, rigoroso, sereno e tranquilo de esclarecimentos que são devidos a nós, mas são sobretudo devidos aos lisboetas e às vítimas daquele trágico acidente. E é por isso que esta coligação que cresce e que quer cuidar da cidade que está tão descuidada, que está tão degradada, que está tão suja, e que queremos fazê-lo com esperança, com amor, com trabalho, com competência. E é por isso que vos peço que até dia 12 de outubro continuemos esta caminhada firme, alegre, esperançosa, que mais gente se junte a esta caminhada para que possamos, no dia 12 de outubro, ter a vitória que é importante para nós, mas que, sem falsas modéstias digo, que é sobretudo, muito importante para a cidade de Lisboa, para quebrar este ciclo de declínio e de degradação em que estamos, em que está a cidade. E portanto vamos a isso, vamos lutar, vamos conversar, vamos ouvir, vamos dialogar, vamos trabalhar sem medos, com força, com alegria, com esperança. No dia 12 vamos festejar, no dia 13 vamos festejar, no dia 14 vamos trabalhar. Viva a misericórdia, viva Lisboa! Candidata que conhece os desafios reais da misericórdia e que está pronta para enfrentá-los com coragem e proximidade. Com ela, a misericórdia pode contar com uma liderança forte, comprometida, acessível e determinada em construir um futuro mais justo e mais solidário. Minhas senhoras e meus senhores, peço uma grande salva de palmas para a próxima Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Almeida. Boa noite a todos, boa noite Misericórdia. Vou só fazer aqui um pequeno à parte. Se me virem a tremer é mesmo porque estou com frio, e depois sou capaz de falar um bocadinho mais, que eu ouço sempre os conselhos que me dão. Portanto, hoje vou cacarejar, está bem? Falar um bocadinho mais para me conhecerem. Se não me estiverem a ouvir como deve ser, puxem por mim que eu deixo-me ir. Então vá, vamos começar. Caras vizinhas, caros vizinhos, caras amigas, caros amigos, e se me permitem, caras e caros camaradas. Hoje, ao olhar para cada um de vós, sinto uma emoção profunda. Este não é apenas um dia importante para mim ou para a equipa que me acompanha. É um dia que pertence a todos nós, a cada pessoa que ama esta cidade, esta terra, que sente cada rua, cada esquina como parte da sua história. Não vos falo como candidata. É um dia... Desculpem, falo-vos como uma mulher da misericórdia, como alguém que cresceu neste território, que construiu aqui a sua história. Falo-vos com o coração cheio de orgulho e com a alma cheia de vontade de lutar por esta terra, por esta nossa terra, pelas nossas gentes. Sou uma de vós. Hoje não posso deixar de homenagear 4 das inúmeras mulheres extraordinárias que conheço. Tenho a felicidade de conhecer muitas mulheres extraordinárias, começando por uma que só vou fazer uma referência pequenina, que é a minha mãe, a minha musa, e que está aqui entre nós. As outras mulheres são um exemplo de coragem e dedicação. A Irene Lopes, a Ana Sara, que dedicaram a sua vida a servir as pessoas e os territórios, defensoras acérrimas da democracia e dos seus valores. Cresci e aprendi muito com elas. Irene, Ana Sara, são uma grande referência pessoal e política, uma inspiração para mim e para todos nós. Obrigado, Irene, obrigada, Ana Sara, por tudo o que me ensinaram. Sou muito grata. E agora a Carla Madeira. Carla Madeira, que durante 12 anos liderou a nossa junta com uma força e uma entrega que nunca esquecerei. Carla, estivemos juntas nos momentos mais difíceis e sei que continuarás a lutar por Lisboa com a mesma paixão, resiliência e sucesso.
Obrigado por continuares a caminhar ao meu lado, pois sei que levas a misericórdia no coração. Eu falo pouco, mas falarei, baterei à tua porta. Alexandra Leitão, que acredito que será a próxima Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Obrigada pela confiança depositada em mim para travarmos este combate político que temos pela frente. A tua visão e determinação são o que Lisboa precisa. Estou convicta que os lisboetas, no próximo dia 12 de outubro, saberão reconhecer. Conta connosco, como nós contamos contigo. Bom, e o que dizer da equipa do Viver Lisboa na Misericórdia? Uma equipa fantástica, que está motivada, que está empenhada em servir as suas gentes, o seu território. Cada um destes 26 candidatos está determinado em dar o melhor de si para viver a misericórdia. Sim, porque a população merece viver a misericórdia e a misericórdia merece ser vivida com respeito, com dignidade, em comunidade, como uma família que cuida dos seus. É isto que nos propomos. E agora, porque os últimos são sempre os primeiros, um agradecimento à minha família por estar sempre ao meu lado, por compreender a minha ausência. Aos meus amigos e amigas, por acreditarem em mim e pela força extraordinária que me transmitem diariamente. Eu sei que posso sempre contar convosco. A nossa ligação, a nossa história foi e é construída com carinho, lealdade, respeito, frontalidade e com muito amor. Vocês sabem quem são. Obrigada a todas e a todos por seguirmos sempre juntos e juntas. Agradeço ainda a presença de todas e de todos que aqui estão connosco neste dia especial para a nossa equipa. Obrigada, significa muito para nós a vossa participação e carinho. Obrigada pelo vosso importante apoio nesta nossa caminhada. E deixem-me que vos diga, sem vocês, nada disto faz sentido. Obrigada de coração. Caros vizinhos e vizinhas, sabemos que o caminho é duro. Perdemos cerca de 5.000 habitantes nos últimos anos. Vimos amigos, vizinhas, vizinhos, famílias, associações, coletividades, comércio tradicional a serem empurrados para fora do nosso bairro, da nossa freguesia, da nossa cidade. Não aceitamos que a misericórdia se torne num lugar só para quem tem mais dinheiro ou para turistas de passagem. Não. Não vamos permitir que a misericórdia se transforme numa Disneylândia urbana. Não. A misericórdia não é um produto, é um território com alma e essa alma somos nós. Somos nós os que resistimos ao ruído, à especulação, à expulsão. Somos nós os que dizemos basta. Queremos uma cidade viva, justa e inclusiva. Queremos uma freguesia onde todos tenham lugar. Queremos uma junta que ouve, que age, que cuida. E queremos uma Câmara que nos ouça, que atue e que cuide de todos, 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 independentemente da localização geográfica da freguesia onde residem. Este é um momento decisivo. A misericórdia está em risco. Está em risco de se tornar um postal bonito para turistas, mas vazio de vida, de vizinhança, de comunidade. Está em risco de ser entregue a interesses que não são os nossos. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que me candidato. E é por isso que esta equipa se apresenta a estas eleições. Com a força de uma coligação que acredita na política como instrumento de transformação. E é por isso que dizemos com toda a clareza, não aceitamos que projetos de habitação fiquem na gaveta durante 4 anos. Não aceitamos que projetos de reabilitação do espaço público fiquem na gaveta durante 4 anos. Não aceitamos que a Câmara de Lisboa, nas mãos da direita, tenha virado as costas às necessidades reais das pessoas. Não aceitamos. Queremos uma habitação acessível, mais segurança, mais luz nas nossas ruas, menos ruído. Queremos viver uma vida digna.
E é por tudo isto, Alexandra Leitão, que se fores eleita Presidente da Câmara, como todos nós acreditamos que serás, prepara-te. A misericórdia vai estar contigo, mas também vai exigir, propor e fiscalizar. Porque é assim que se constrói uma cidade democrática, com participação, com exigência e, acima de tudo, com amor. A nossa coligação Viver Lisboa na Misericórdia nasce de um compromisso inabalável: servir as pessoas, proteger este território, lutar por quem aqui vive. Não estamos aqui por vaidade, nem por egos ou ambição pessoal. Estamos aqui porque acreditamos que a política só faz sentido quando é feita de coração, com verdade. Agora perdi-me um bocadinho, esperem lá. Também acontece. Falta de luz. Estamos aqui porque acreditamos que a política só faz sentido quando é feita de coração, com verdade, para melhorar a vida de todos. Quando é feita para servir o próximo. A coligação Viver Lisboa é mais do que uma união de partidos. É um pacto com as pessoas. É o reencontro da política com a sua missão mais nobre: servir. Servir quem cá vive, quem cá trabalha, quem cá reside e quem cá resiste. Servir com coragem, com verdade e com paixão. Estamos aqui com o PS, com o LIVRE, com o Bloco de Esquerda, com o PAN, Partido dos Animais e da Natureza, e com tantos cidadãos independentes que se juntaram a nós porque acreditam que a misericórdia merece mais. Merece habitação acessível, merece segurança, merece espaço público digno, merece ser vivida por quem cá nasceu e por quem escolheu este lugar para viver com dignidade. A Misericórdia sempre pôde contar com a sua junta liderada pelo PS. Hoje apresentamos-nos mais fortes, numa coligação alargada, progressista, humanista e ecologista, como tantas vezes diz Alexandra. Apresentamos-nos movidos pelo mesmo sonho, uma misericórdia mais justa, mais viva, mais nossa. Queremos uma junta que ouve, que age, que cuida. Queremos uma junta aberta, participada, onde cada freguês tenha voz, onde cada decisão seja construída em conjunto. E é isso que vos prometo. Não faço promessas vazias, mas um compromisso firme. Esta equipa estará sempre, sempre, sempre do vosso lado. Nestas eleições, a escolha é de cada um de nós. Não devemos deixar essa decisão nas mãos dos outros. A minha escolha é clara e inequívoca. Eu escolho viver Lisboa, eu escolho viver Misericórdia. Está quase. Mandaram-me falar, agora não falo. A minha escolha é assente na certeza de que juntos podemos fazer da misericórdia um exemplo de resistência, de justiça e de esperança. Termino como comecei, com um orgulho, com emoção, com a certeza de que lidero uma equipa fantástica, pronta para servir, pronta para lutar, pronta para vencer. Sou candidata porque amo esta terra, porque acredito nas pessoas, porque quero construir um futuro melhor para todos e todas. Quero que cada um sinta que pertence à misericórdia, que tenha orgulho de viver aqui, que sinta que é parte da solução. Convido-vos a ler o nosso programa completo, que se encontra na parte de trás das cadeiras, através de um QR Code, e caso não consigam, nós estamos aqui para ajudar. Podem sempre contar comigo e com esta equipa maravilhosa que eu vou passar a chamar para junto de mim, porque eu sem eles não sou nada, eu sou apenas o rosto que lidera. Nós trabalhamos em equipa, porque ninguém faz nada sozinho. Vou dizer alguns nomes que não podem estar por compromissos profissionais, portanto, vou começar. Carlos Vítor, não pode estar. Beatriz Pereira. Sofia Bentinho. Henrique Ribeiro, Ana Marques, José Pato, Catarina Ramalho, Diogo Lorena, Rui Silva, Maria Alfreda Fonseca,
Sérgio Martins, Eunice Gonçalves, Carla Francisco, Vítor Silva, Susana Lopes, Reinaldo Carvalho, Margarida Barata, não pode estar, Carlos Raposo, Vigília Lopes, Maria Augusta Oliveira, Gonçalo Códia, Maria Manuela Vivar Rainho, Irene Lopes, José Brito e Carla Madeira. Obrigada a todos pela vossa presença e carinho. Significou muito e motivou ainda mais esta nossa equipa. Viva Lisboa, viva a Misericórdia! Obrigado por estarem ao meu lado. A Alexandra pode vir ao palco, por favor.